Em Esther, capítulo de 6 a 8, vemos algo muito forte. Deus trabalha até nas coisas que parecem pequenas. O rei perdeu o sono justamente naquela noite, e aquilo não foi coincidência. O Senhor estava conduzindo cada detalhe para mudar a história do seu povo. Enquanto ninguém percebia, Deus já preparava o momento de honra para Mardoqueu e o começo da queda de Amã. Mardoqueu havia feito algo correto muito tempo antes, quando denunciou uma conspiração contra o rei, mas ninguém reconheceu sua atitude. Mesmo assim, ele permaneceu fiel e não buscou honra para si. Deus vê aquilo que ninguém vê. O Senhor reconhece cada esforço, cada renúncia e cada atitude feita com sinceridade. Amã representa o perigo do orgulho dentro do coração humano. Ele estava tão cheio de si que acreditou que o rei queria honrá-lo acima de todos. O orgulho cega a pessoa e afasta o coração da vontade de Deus. A Bíblia mostra que a soberba pode levar alguém à destruição, mesmo tendo poder e influência. Deus exaltou Mardoqueu sem que ele precisasse buscar vingança ou tentar resolver tudo pela própria força. O Senhor moveu a circunstância no momento certo. Muitas batalhas da nossa vida não serão vencidas pela força humana, mas pela ação de Deus. Há momentos em que precisamos confiar, esperar e permanecer firmes. Em Esther 7, vemos a coragem de Esther se manifestando de forma clara. Ela não ficou em silêncio diante do perigo que ameaçava seu povo. Mesmo correndo risco, falou a verdade diante do rei. Existem momentos em que o servo de Deus precisa se posicionar com fé e coragem, sem permitir que o medo seja maior do que a obediência ao Senhor. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas acabou sofrendo as consequências da própria maldade. O pecado destrói primeiro quem o alimenta. A inveja, o ódio, o desejo de vingança consome o coração da pessoa e rouba a sua paz. Quantas vidas hoje estão sofrendo destruídas pela amargura e pelo orgulho? Outro ensinamento forte é perceber como Deus muda cenários impossíveis. O povo judeu estava condenado por uma lei já assinada e, humanamente falando, não havia saída. Mas Deus começou a transformar tudo no tempo certo. O Senhor continua abrindo caminho onde ninguém consegue enxergar solução. Em Esther 8, vemos que o sofrimento do povo não durou para sempre. Deus transformou o tempo do medo em tempo de esperança. Muitas vezes choramos e não entendemos as dificuldades, mas o Senhor continua trabalhando. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Esther poderia ter vivido apenas para o seu conforto dentro do palácio, mas escolheu usar sua posição para salvar a vida. Deus coloca pessoas em lugares diferentes para ser instrumentos de bênção. O cristão não deve viver apenas para si mesmo, mas para cumprir os propósitos do Senhor. Mardoqueu saiu de um lugar de humilhação para um lugar de honra. Deus é capaz de mudar histórias completamente. Aqueles que enfrentam desprezo e injustiça precisam lembrar que o Senhor continua vendo tudo. A exaltação que vem de Deus produz gratidão e testemunho. Mesmo sem aparecer diretamente no livro de Esther, a mão de Deus está presente em todos os acontecimentos. Muitas vezes não conseguimos enxergar claramente a ação do Senhor, mas Ele continua dirigindo as circunstâncias e cumprindo seus planos no tempo certo. Para os dias de hoje, a grande lição é que Deus continua no controle em meio ao caos desse mundo. O Senhor ainda honra os fiéis, derruba os soberbos e cuida do seu povo. Precisamos confiar mais em Deus, permanecer firme na verdade e lembrar que nenhuma situação está fora das mãos do Senhor. Amém.